Olha o silencioso aí. Comecei? Olá, bom dia. Nós estamos iniciando a live desta segunda-feira, dia 20 de abril, com os resultados da Covid-19 relativos ao dia 19, os resultados de ontem, no domingo. Até ontem, o Brasil tinha 38.654 casos confirmados e 2.462 óbitos. Aqui no estado de Mato Grosso, nós fechamos o domingo com 655 casos notificados de síndrome respiratória aguda grave, 174 casos confirmados de Covid-19. Os casos confirmados, 11 deles estão internados. Casos recuperados, 79 casos, 45% do total de casos confirmados. E 5 óbitos registrados até a data de ontem, mas infelizmente hoje pela manhã já temos a confirmação do novo óbito no município de Barra do Garças. Trata-se de um paciente do sexo masculino com 54 anos e que tinha já cardiopatia. Dos leitos dos pacientes internados no estado de Mato Grosso, destes 3 estão em enfermaria de entidades hospitalares privadas e 8 pacientes estão em leito de UTI, 4 em leito privado, 1 em filantrópico e 3 em leito público. Em relação ao número dos municípios, número de casos confirmados por município, nós temos no município de Cuiabá 49 com 51 casos, 81 casos confirmados. No município de Rondonópolis, 33 casos. No município de Sinop, 13. Em Várzea Grande, 9. Tangará da Serra, 5. Em São José dos Quatro Marcos, 4. Em Primavera do Leste, 31. Em Cáceres, 4. No município, em outros municípios de outros estados, nós temos 4. Em Aripuanã, 2. Em União do Sul, 1. Em Pontes e Lacerda, 1. Em Nova Mutum, 1. Em Nova Monte Verde, 1. Em Mirassol do Oeste, 1. Em Lucas do Rio Verde, 1. Em Lambari do Oeste, 1. Ipiranga do Norte, 1. Conquista do Oeste, 1. Canarana, 1. Campo Novo dos Parecis, 1. Barra do Garça, 1. Infelizmente deve ser o paciente que veio a óbito nessa manhã. E Alta Floresta, 1 paciente. Nós temos a média de idade dos pacientes confirmados, 44,7 anos. E a maioria dos pacientes são do sexo feminino, 60% feminino e 40% do sexo masculino. Nós já temos então contabilizados, infelizmente, no estado de Mato Grosso, 6 óbitos. 1 em Lucas do Rio Verde, 1 em Cáceres, 1 em Aripuanã, 1 em Rondonópolis, 1 em Cuiabá e agora esse caso em Barra do Garças. Vou abrir então para a pergunta dos jornalistas. Bom, nós vamos iniciar então a coletiva virtual de imprensa. Reiteramos que é uma pergunta por veículo de comunicação e pedimos que os questionamentos tenham relação específica com as atividades da Secretaria de Estado de Saúde. A primeira pergunta é da Rayane Alves, do Notícia Max. Cuiabá vive a expectativa de reabertura do comércio essa semana e o senhor criticou cidades igual Várzea Grande que flexibilizaram a quarentena. O senhor acredita que não é hora de reabrir os estabelecimentos comerciais? Nós apresentaremos na quinta-feira ao Governo do Estado de Mato Grosso todo o nosso planejamento de enfrentamento à Covid-19. Nós vamos fazer uma radiografia de como estamos nas áreas ligadas a recursos humanos, como está a nosso planejamento de disponibilização de leitos de UTI e de enfermaria, como é que está o nosso estoque de EPI, como é que está a nossa infraestrutura de transporte de emergência terrestre e aéreo, enfim, nós vamos explanar as condicionantes de nosso status atual de enfrentamento. Isso permitirá, tanto ao governo do estado como governos municipais, a adoção das medidas que entenderem assim necessárias. Eu faço a crítica aos municípios que abrem completamente e praticamente determinam a paralisação do isolamento social porque não estão adotando as medidas farmacológicas
preconizadas. A flexibilização da atividade econômica não necessita necessariamente que as pessoas deixem de usar máscara, que deixem de evitar aglomerações e que possa ser controlado o fluxo de pessoas no mesmo ambiente. Mas reconheço que a atividade econômica ela é necessária para que não traga um dano maior do que o próprio vírus. Por isso é que nós, a partir dessa semana, damos publicidade à nossa capacidade de assistência hospitalar para enfrentamento da epidemia e os governos poderão tomar as decisões que melhor entenderem. Pergunta da Denise Soares, do G1. A SES reconhece ou foi informada sobre a morte de um paciente nesta madrugada em Barra do Garças? Sim, nós tivemos já uma comunicação oficial, um paciente com 54 anos, do sexo masculino, que tinha comorbidade, ele tinha cardiopatia. Pergunta do Anderson Rentes, da 93 FM de Sinop. No boletim de ontem, a SES divulgou que 23 amostras estão em análise no LACEN. Sinop tem 50 pessoas esperando os resultados dos exames. O porquê dessa divergência nos números pode explicar, por favor? Um grande número de amostras encaminhadas pelo município de Sinop não foram aprovadas pelo LACEN. Não atendendo os requisitos técnicos, não há identificação dos pacientes e, por conseguinte, o LACEN não tem como fazer os testes. Já houve comunicação às autoridades do município, o município ficou de corrigir as deficiências existentes e, por enquanto, ainda não os encaminhou. O número de amostras que tem hoje no LACEN para serem realizados não passam de 9 relativos ao município de Sinop. Se for atendidos os requisitos técnicos necessários e os protocolos estabelecidos para encaminhamento de amostras, com certeza o LACEN fará os testes. Pergunta do Antônio Carlos Silva, da TV Vila Real. Paralelo à conclusão da ampliação do Hospital Metropolitano, o Estado vai adquirir testes para detectar coronavírus? Quando? O Estado já fez aquisições. Estamos em fase de aguardar entregas dos laboratórios, das empresas que comercializaram com o governo do Estado, tanto no Brasil como com importação da China. Então, logo nós tenhamos, nós vamos utilizá-los sim. O monitoramento da nossa equipe nos hospitais de enfrentamento à Covid e também no monitoramento dos pacientes e da Força de Segurança do Estado de Mato Grosso. Pergunta da Jo Navarro, do Caldeirão Político. Como está o estoque e distribuição de EPIs para os hospitais da rede estadual? Todos os nossos hospitais estão devidamente supridos de EPIs. Nós temos um estoque dentro dos hospitais e temos um estoque centralizador aqui na capital. Nossas atividades nos hospitais, nenhum servidor nosso tem justificativa para trabalhar sem o devido EPI, levando em consideração aqueles que são preconizados para cada perfil de trabalhador e cada setor de trabalho. Não há falta de EPIs nos hospitais do governo do Estado. Pergunta do Heraldo Lima, do Correio Metropolitano. Na quarta-feira, o prefeito Emanuel Pinheiro, com o presidente da Câmara, Misael Galvão, vão autorizar a reabertura do comércio da capital. Nessa ação de ambas autoridades, podem ser consideradas estadistas ou coveiros da população cuiabana. E qual será o papel do Estado? Não vou entrar nesse mérito. É uma decisão do prefeito, discricionar os prefeitos tomarem a decisão de flexibilização da atividade econômica. Prefiro não manifestar a respeito desse assunto. Pergunta da Queca Werneck, do RD News. Se o pico da Covid-19 vai ocorrer agora, entre o final de abril e início de maio, como o governo havia previsto, é prudente já falar em flexibilização do isolamento social? O governo pretende levar o isolamento até quando? Há alguma previsão? O governo não determinou nenhuma ação de isolamento. A decisão de paralisação de atividades comerciais foi realizada pelos municípios. O governo determinou, sim, foi interrupção das aulas até o dia 1º de abril. Nós entendemos que a decisão ela tem que ser fracionada por município. Não há razão para que o município possa fechar totalmente as suas atividades, sequer existe no município um caso suspeito. É uma decisão de cada prefeito, olhando para as condicionantes que envolvem o crescimento da doença, o número de casos existentes e adotando as medidas farmacológicas já preconizadas por todos nós. Pergunta do Max Aguiar, do Olhar Direto. Podemos acompanhar durante os boletins que o número de pessoas que se recuperam da Covid-19 só aumenta dia após dia. Mato Grosso está fazendo uso da cloroquina ou a que o senhor atribui esse grande número de curados?
Em primeiro lugar, não significa necessariamente dizer que todos os curados passaram por uma hospitalização. São aqueles que ficam em confinamento, mesmo tendo um teste positivo, aguarda a quarentena e passados 14 dias de quarentena, com mais 3 dias sem nenhum sintoma, é considerado curado. Necessariamente ele não precisou ter administração da cloroquina, mas é correto afirmar que pacientes hospitalizados no estado de Mato Grosso fazem uso da cloroquina desde que prescrita pelo médico. Pergunta do Reinaldo Fernandes do Olivre. A SES confirma que a metade dos pacientes da Covid-19 em Cuiabá é de profissionais da saúde? Não é correto afirmar isso. Existem profissionais da saúde infectados, mas não significa dizer que é a metade. Pergunta do Joner Campos, do Cáceres Notícias. Foi notificado um caso confirmado de Covid-19 em uma técnica de enfermagem em Cáceres no sábado, dia 17. A servidora trabalha no Hospital São Luís. Como a SES-MT está lidando com essa situação? Os demais servidores do hospital farão exames para ver se não estão infectados? Qual o protocolo adotado nesse tipo de situação? O protocolo é o mesmo para todas as unidades públicas e privadas de saúde. É feita uma investigação pela autoridade sanitária local, que precisa rastrear todos os contatos desse paciente, seus familiares, e muito provavelmente o hospital tem que adotar a iniciativa de fazer o monitoramento de todos os seus servidores. É obrigatório, o protocolo é único e essa é uma atribuição do hospital e da autoridade sanitária local. Pergunta do Leonardo Mauro, do site Mato Grosso Mais. Com a possível reabertura do comércio em Cuiabá essa semana, a SES tem um plano de contingência para uma escalada no número de infectados pelo Covid-19 em decorrência do maior número de pessoas nas ruas? A SES não. O governo de Mato Grosso, o estado de Mato Grosso tem um plano de contingência e cada município tem um plano de contingência. Nós, no plano de contingência estadual, que consolida a disponibilidade de leitos de UTI e de enfermaria, especialmente para a Covid-19 no estado de Mato Grosso, nós temos uma rampa de crescimento da disponibilização desses leitos ao ponto de chegar no próximo dia 5 de maio com mais de 1.000 leitos disponíveis. Mas hoje, a capacidade de leitos de enfermaria, de UTI disponíveis é muito superior ao número de pacientes que estão demandando por esses leitos. Pergunta do Rafael, do Repórter MT. Em Mato Grosso, outros medicamentos como a Anita têm tido resultado no tratamento dos pacientes com coronavírus? Quais medicamentos estão sendo usados para o tratamento dos pacientes internados com Covid-19? Não tenho a relação de todos, isso é uma decisão médica, não tenho sequer conhecimento se a Anita está sendo prescrita por algum médico nos tratamentos. Repito, é de atribuição do médico a prescrição da melhor terapia de tratamento. Portanto, isso não é uma decisão do governo que se impõe ao médico qual é o medicamento a ser utilizado. Pergunta do Marco Estando, Só Notícias. Na live passada, o senhor disse que os equipamentos e os leitos estarão disponíveis no tempo certo, que era o final do mês. Se houver flexibilização do isolamento, esse prazo pode ficar prejudicado? Claro. Se houver um crescimento substancial de pacientes, podemos ter complicações. Mas hoje nós temos já aproximadamente 500 leitos disponíveis de atendimento à Covid. E nós temos pouco mais de 5 pacientes internados pelo SUS. Por isso é que eu estou dizendo que apresento na próxima quinta-feira ao Governo do Estado uma radiografia não só da disponibilidade de leitos, mas como de EPIs, de toda a infraestrutura necessária para que a gente possa, a partir daqui, começar a flexibilizar esse isolamento e, por conseguinte, mais pessoas serão infectadas, mas na condição que a nossa rede de assistência tenha condição de atender. Pergunta do Agnello Corbellino, MT+, TVCV. O número de síndrome respiratória aguda grave aponta para 644 casos registrados. Estes casos podem contribuir para o aumento considerável da Covid-19 e até mesmo o número de óbitos? É claro, nós temos na verdade 655 casos de síndrome respiratória grave. Aí dentro das 5 nós temos pneumonia, temos influenza, temos outras doenças, não necessariamente Covid. Dessas 655, oficialmente 174 são sim Covid-19.
Nós vamos agora chegar num período em que temos um crescimento do número de casos de influenza no estado, ou seja, as doenças respiratórias normalmente passam a ser de número grande e isso traz um desconforto, porque a maioria delas vão demandar um atendimento hospitalar, coincidindo com a necessidade do atendimento ao paciente grave de Covid, e isso pode sim trazer um certo desconforto. Pergunta da Marina Martins, do Play Agora. Como vai funcionar a flexibilização das medidas de segurança que o senhor cogitou a partir dessa semana? Não, eu não falei medidas de segurança. Falei flexibilização se assim for a decisão e a vontade dos prefeitos. Eu disse que nós precisávamos de um tempo para estruturar a rede de assistência, e quando eu falo nós, eu estou falando do governo do estado, eu estou falando dos municípios, eu estou falando da rede à disposição do SUS. E nós conseguimos fazer a tarefa de casa. Hoje nós temos um número de leitos superior à demanda e poderemos flexibilizar as atividades econômicas, se essa for a decisão dos prefeitos, mas, repito, necessário manter as decisões de medidas não farmacológicas já tão desenvolvidas, tão explanadas a toda a população, para que a gente possa evitar uma contaminação muito grande e aí ter um pico de demanda pelos serviços hospitalares. Pergunta da Joelma Pontes, do Hipernotícias. Se os decretos estaduais e municipais pedem para evitar aglomeração, será que as pessoas flagradas nas manifestações poderiam ser notificadas judicialmente? Se existe lei que preconize isso, sim. É uma decisão de cada município fazer cumprir as determinações que eles ensejaram cada uma dos marcos legais estabelecidos. Ainda referente a esse assunto, o Wellington Sabino, do portal Agora Mato Grosso, questiona: qual a avaliação ou recado do senhor para os matogrossenses que saíram às ruas neste domingo, alguns deles sem máscaras, em protesto contra o isolamento social e reabertura de comércio? Eles estão ignorando os trabalhos e todas as orientações da Secretaria Estadual de Saúde. Você já respondeu essa pergunta. Você disse que eles estão ignorando as orientações das autoridades de saúde. E quando fazem isso, estão efetivamente ignorando e correndo risco. É o seu arbítrio que está nesse momento colocando em risco a sua saúde. Você, continuando com esse tipo de comportamento, muito provavelmente vai ser um daqueles que nós não gostaríamos de receber nos leitos das nossas unidades hospitalares. Pergunta da Patrícia Sanches, do blog do Romilson. Como avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro, que tenta imputar a prefeitos, governadores e seus secretários a conta do coronavírus, como desemprego? Já existe alguma reunião virtual agendada com o novo ministro da Saúde? Acredita em união entre os poderes? Não vou aqui criticar ou avaliar a postura do presidente. Não é função do secretário de Saúde fazer avaliação política. Já existe em curso uma reunião programada com o ministro da Saúde essa semana. Estamos se discutindo ainda se faremos de forma presencial, mas muito provavelmente será de forma virtual, com a diretoria toda do CONAS, que são o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde. Pergunta do Marcos Bergamasco, portal Mato Grosso. Hoje no estado, qual é o número de UTIs disponíveis para atender pacientes com a Covid? Com a flexibilização da abertura do comércio, o número será suficiente? Nós chegaremos ao final desse mês com mais de 200 leitos de UTI exclusivas para a Covid. Hoje, nós já temos mais de 50 leitos de UTI e mais de 500 leitos de enfermaria disponíveis para atendimento de Covid. E temos, no máximo, 4 pacientes internados em leito SUS. Pergunta da Luciana Giradello, da Centro América FM. Como imprensa, sofremos muitos questionamentos sobre o pico da pandemia, como se a imprensa tivesse feito um alarde acerca da gravidade e contribuído para a paralisação do estado do país. Como o senhor avalia os dados da Covid em Mato Grosso? Esse controle tem sido possível por conta das medidas restritivas? A flexibilização vai agravar o cenário da doença em Mato Grosso? É quase certeza que as decisões tomadas de isolamento social ajudaram a segurar o número de casos no estado de Mato Grosso, em especial aqui na Grande Cuiabá. Com a tendência de flexibilização do isolamento, a tendência natural é que se cresça o número de casos. Então, nós deveremos ter de forma substancial nas próximas semanas um crescimento dos casos e gradativamente vamos fazendo o atendimento, seja de forma domiciliar para os casos não considerados graves e atendendo na rede hospitalar preparada para isso os casos graves.
Pergunta da Dantiele Venturini, do jornal A Gazeta. Gostaria que o secretário falasse sobre a situação da família do Sr. Nelson, de 79 anos, que morreu por causa da Covid-19 e está contestando o laudo. Eles afirmam que na certidão de óbito não há menção sobre o coronavírus. Além disso, eles alegam que o aposentado estava em isolamento social, em uma chácara, e os únicos a terem contato com ele era a esposa dele, que também estava em isolamento, e o filho. Nenhum dos dois testam positivo para a doença até o momento e não descartam um pedido de exumação. Por outro lado, temos o caso do cineasta Bruno Bini, que voltou para o Brasil e na época realizou o exame, testou negativo, ficou em isolamento e mesmo assim, poucos dias depois, após findar o isolamento, testou positivo. Esse cenário, nos dois casos, pode significar resultados errados nos testes? Existe a possibilidade de falso negativo e falso positivo em exames, mas não o PCR realizado pelo LACEN no estado de Mato Grosso. Essa possibilidade desses erros, elas são mais com teste rápido. A responsabilidade para testar o óbito de um paciente é do médico, que na certidão de óbito descreve qual a causa mortis. Se algum familiar entende necessário entrar na justiça para assegurar a veracidade dos fatos, pode fazê-lo, ninguém pode impedir isso. Mas o LACEN, o estado de Mato Grosso, só reconhece fatos efetivamente elaborados por testes no LACEN ou pelos laboratórios credenciados pelo LACEN. E aí não cabe a nós discutir a veracidade do teste realizado no âmbito privado. Mas aquelas análises realizadas no LACEN, o estado de Mato Grosso assegura a qualidade do serviço realizado. Pergunta do Gabriel Soares, do Estadão Mato Grosso. Estudo divulgado pela Universidade Federal de Mato Grosso mostra que alguns municípios, entre eles Pontes Lacerda, na região oeste, e Porto Alegre do Norte, no Baixo Araguaia, podem colapsar até mesmo no cenário mais positivo de desenvolvimento da doença devido à falta de leitos nessas regiões. Há alguma estratégia de preparação para essas regiões específicas? Sim, nós não vamos ter leitos de UTI em todos os municípios do estado de Mato Grosso, até porque não há equipe técnica e tampouco aparato de equipamentos nessa região para atender em todos os municípios. Por isso, a centralização nos hospitais de referências, que já são os nossos hospitais regionais. E a nossa infraestrutura de transporte terrestre e aéreo vai assegurar atendimento a todos. Existem leitos, sim, programados em Barra do Garça, existem leitos que estão sendo programados no município de Cáceres, mas, infelizmente, não há disponibilidade de equipamento e tampouco de médicos especializados para colocar leitos de UTI em todas as unidades e hospitais municipais no estado de Mato Grosso. Mas a estrutura hoje existente é capaz de atender todas as necessidades dos municípios que assim fizerem necessário. Nós encerramos as perguntas feitas pelos jornalistas, dos veículos de comunicação. Vou pedir para que o senhor reforce todos os dados que já foram anunciados no início da live. Ok, vou repetir então os dados finalizados até a tarde de ontem. 655 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave aqui no estado de Mato Grosso. Dessas, 174 confirmados com Covid-19. São 11 pacientes hoje hospitalizados, 79 casos recuperados e, infelizmente, com a confirmação do óbito nessa manhã em Barra do Garças, nós temos já 6 óbitos confirmados. Dos 11 pacientes que estão em tratamento, 3 estão em enfermaria e 8 estão em leitos de UTI. Tenhamos todos uma grande semana. Muito obrigado a todos.